Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula, né? A nossa 31ª aula dessas gravações. Parabenizo a todos que já estão aí com os materiais, já estão se organizando para aprender mais um pouquinho, né? Parabéns por estarem compreendendo esse momento atípico pelo qual todos estamos passando, certo? Então vamos aprender um pouquinho hoje sobre crônica jornalística. Certo? A aula passada a gente aprendeu um pouquinho sobre as características da crônica de uma forma geral, né? As crônicas, elas são um gênero discursivo, literário, divididas em subgêneros, né? Então nós temos ali a crônica lírica, né? Que trata mais das questões de sentimento, de afetividade, de emoção, do eu lírico, né? Com caráter mais poético. Podemos ter as crônicas jornalísticas, como a que vamos ver hoje, né, e outras modalidades de crônicas, né, que à medida que o tempo for passando, se a gente continuar, né, nessas gravações de aulas, vocês vão aprendendo aí as características, as especificidades de cada subgênero da crônica, ok? Então, para análise linguística, a gente preparou alguns elementos composicionais da crônica jornalística, algumas especificidades desse gênero discursivo literário. A diferença entre linguagem denotativa e conotativa, certo? Que a gente vai aprender aí com alguns exemplos. E a diferença entre subjetividade e objetividade, ok? Então vamos retomar agora as características do gênero textual notícia. Nas aulas anteriores a gente já havia trabalhado com algumas notícias, né? A notícia é um gênero textual que via de regra, é comum vermos aí, serem cobrados aí nos vestibulares, né, como proposta de redação, certo? Então, quais são os elementos que tem que ter uma notícia? Para ser notícia, nós vimos que tem que ter lá, especificado para o leitor, onde aconteceram os fatos. O que aconteceu? Quais foram os fatos que aconteceram? Quando aconteceram esses fatos e quem ou o que estava envolvido nesses acontecimentos, certo? Então, onde, quando, quem, o que houve, são elementos que fazem parte de uma notícia, né? E vejam, a gente trata de fatos. Os fatos, eles são geralmente reais, né? O jornalista não pode, quando ele vai elaborar uma notícia, ele não pode inventar, né? Não pode trazer elementos ficcionais para uma notícia, certo? Já para a crônica, isso é possível. Ele pode, né, no caso da crônica jornalística, pegar lá uma notícia que aconteceu no cotidiano, né, uma notícia do dia a dia, e trazer para a realidade, né, para uma realidade acrescida por situações inventadas, situações nas quais ele se utiliza de determinados recursos da literatura, de recursos de figura de linguagem, né, de linguagem conotativa, como a gente vai ver, certo? Então, quais são, via de regra, as características da notícia? Como nós já havíamos visto, informar, né, informar o leitor sobre algum acontecimento. A outra característica, geralmente, utiliza-se linguagem formal, clara e objetiva. Os textos, eles apresentam títulos, geralmente tem um título principal e um auxiliar, certo? As manchetes, né, que compõem ali a notícia. Geralmente são escritos em terceira pessoa, então eles são impessoais, né? O que significa um texto ser escrito de uma forma impessoal? O autor, o escritor, o jornalista, ele não traz a pessoalidade, ou seja, a subjetividade dele para narrar os acontecimentos. Ele tem que ter uma linguagem objetiva, certo? Ele simplesmente narra o fato como ele aconteceu, sem trazer as suas impressões sensoriais, os seus sentimentos, a sua opinião, julgamentos de valores, né, para analisar o fenômeno que ele está narrando ali, noticiando. Então, tem que ter uma linguagem objetiva, tem que ser em terceira pessoa e ele tem que ser impessoal, né? Então, a notícia trata ali de um fato real, atual e cotidiano, certo? E agora vamos rever as características da crônica, que nós estudamos na aula passada. Então, quem acompanhou a aula passada viu, né, e quem não pôde acompanhar está vendo agora, que a crônica traz um tema, né, o tema é um assunto
vinculado ao cotidiano nos diversos microsistemas, ali nas micro-relações do ambiente, onde está presente geralmente o narrador, o cronista, né? Ele que vai criar essa história, ele está vendo ali as situações e está pensando que situação é essa que eu vou transformar numa crônica, né? Lembra do recurso da metalinguagem que a gente viu? Né? Inclusive, em muitos casos, ele dialoga com o leitor dizendo, nossa, o que será que eu transformo numa crônica? Né? Estou aqui observando várias situações num botequim e que cena pode me chamar a atenção para eu dizer assim, não, isso é um inusitado, é alguma coisa diferente, me chamou a atenção, né? Me causou talvez até uma estranheza e eu preciso transformar isso numa crônica. Né? Então, ele retira isso de uma situação corriqueira. Né? Só que a crônica ela tem que ser narrada com criatividade, né? Vem com inventividade, ele utiliza ali de palavras, inclusive, que embora seja uma linguagem simples, mas ele sempre traz palavras novas, né? Toda leitura sempre tem essa possibilidade de a gente enriquecer aí o nosso repertório linguístico-cultural, né? Sempre nos apropriamos de palavras novas a cada leitura, certo? Também a crônica ela pode assumir diferentes tons, né? Ela pode ser uma crônica reflexiva, que promove ali a reflexão sobre algum assunto. Ela pode ser humorística, provocar riso, né? Traz a questão da comicidade, né? Ser ali um pouco cômica para fazer o leitor rir. Pode ser lírica, tratar de sentimentos amorosos, das paixões, enfim, né? Que traz ali a manifestação dos afetos, né? Geralmente carregada de lirismo. E pode ser filosófica, né? Leva a pessoa a fazer aí uma reflexão sobre um aspecto, um fenômeno da natureza, da sociedade, das relações sociais existentes no nosso meio social. A linguagem geralmente é simples e coloquial, né? Então não requer muito uma linguagem rebuscada ali, mais formal, que às vezes beira a possibilidade do leitor não compreender o que está acontecendo. Não é assim. A intenção do cronista é fazer o leitor compreender, né, o que ele está tentando ali veicular, a mensagem que ele está tentando transmitir. Via de regra, as crônicas são divulgadas em blogs, jornais, revistas, impressos ou eletrônicos, conforme já vimos nas aulas anteriores aí, certo? Agora, vamos estudar as características específicas das crônicas jornalísticas. Então, os textos geralmente são curtos, né, a gente já vai ver um modelo. A linguagem é simples, clara e leve, né? Não é para ser uma linguagem muito rebuscada, muito complexa, que o leitor não consiga muito compreender e tenha que ficar ali a cada enunciado tentando decodificar, né? Geralmente, as crônicas jornalísticas são publicadas nos jornais, apresenta fragmentos reflexivos, utiliza-se de adjetivos que expressam a subjetividade do cronista. Então, diferente agora daquele texto de notícia, né, no qual o jornalista, o escritor da notícia, ele tem que ter uma linguagem objetiva, ele simplesmente narra os fatos como eles aconteceram, sem mostrar ali as opiniões dele, as sensações a respeito do acontecimento. Aqui na crônica ela pode ter, pode expressar a subjetividade do cronista, ou seja, ele pode utilizar de vários recursos de linguagem figurada e tudo mais, para mostrar para o leitor o que ele sentiu com aquele fenômeno, né? Qual foi a percepção, as impressões sensoriais dele, a subjetividade dele. Ele pode trazer de uma forma criativa, né, de uma forma inventiva, ok? E também as crônicas jornalísticas geralmente fazem críticas a determinadas situações ocorridas no cotidiano. Né? Então, não é como a notícia que só relata os fatos. A crônica jornalística, ela traz ali a subjetividade do autor, do cronista, e ela tece uma crítica a alguma situação que já tenha sido noticiada e de preferência recentemente. Né? Então, acontece lá uma situação, um fato, esse fato vira uma notícia de jornal e o cronista vai, se apropria dessa notícia e transforma numa crônica. E aí, na crônica, ele traz a subjetividade, os sentimentos, as opiniões dele, os julgamentos de valor a respeito do que aconteceu, né? Para poder também fazer o leitor pensar, né? Refletir com maior profundidade aquele fenômeno que ele está transformando numa crônica, certo? Uma crônica jornalística, nesse caso, né? Então, a crônica, ela traz ali uma narrativa também, né? Tem que ter um enredo, ou seja, uma sequência de ações, uma sucessão de acontecimentos, né? Para o leitor entender o que aconteceu. Geralmente, personagens, tem personagens ali que vão
estar nesse enredo narrativo. Essas situações que serão narradas, elas aconteceram em determinado tempo, né? Geralmente a crônica jornalística se apropria do tempo atual, né? A notícia acontece, como a gente já falou, né? Ela acontece ali numa determinada semana e já em seguida o cronista vai e transforma ela numa crônica jornalística, certo? As coisas acontecem num determinado espaço, num determinado ambiente, né, que geralmente também esse espaço está ali representado, dá para o leitor saber onde que aconteceu, para ele ter uma noção de que ambiente era esse, que microsistema era esse. E, às vezes, elas têm um desfecho. Esse desfecho pode estar claro para o leitor o que aconteceu no final, ou não, às vezes ficam lacunas para o leitor preencher e tentar adivinhar, né, tentar inferir lá o que aconteceu no final. Certo, pessoal? Vamos ler um exemplo de crônica jornalística. Crônica de um acidente. Um irresponsável atropela um ciclista na ciclovia. Arranca-lhe um braço, foge, joga o braço fora e, pelo visto, não há nada de excepcional nisso. Artigo Zuenir Ventura, publicado em 24 de agosto de 2013. Então, na ocasião, havia acontecido um acidente, né, da forma como será relatado aqui agora pelo Zuenir Ventura, ele é um jornalista, e ele resolveu transformar esse acidente, que já havia sido noticiado, numa crônica, certo? Alguns de vocês talvez até assistiram aos jornais aí na época e viram esse acidente. Então, como que isso fica quando você transpõe do texto notícia para esse gênero que a gente está chamando de crônica jornalística? Observem já aqui no início, olha, ele começa com um adjetivo, né? Ele começa adjetivando ali a pessoa que estava dirigindo, né, um automóvel, uma motocicleta, alguma coisa, até aqui talvez não dê para saber. Ele atropelou um ciclista na ciclovia, né? Talvez seja um automóvel, ou ele estava dirigindo um caminhão, enfim, vamos ver no decorrer do texto se aparece. Mas ele dá o adjetivo de irresponsável, então ele já vem com o julgamento de valor aqui no início do texto, né? Ele traz a subjetividade, aquilo que ele pensa a respeito do que aconteceu. Então não é simplesmente narrar os fatos, né? A gente está vendo que se trata de um texto mais literário, carregado aqui de subjetividade, de julgamento de valor, de opinião, impressão sensorial a respeito, né, das pessoas envolvidas nesse acidente, certo? Então, um irresponsável atropela um ciclista na ciclovia, arranca-lhe um braço, foge, joga o braço fora e, pelo visto, de novo, a opinião dele, né, não há nada de excepcional nisso. Tipo, só mais uma situação banal, né, vamos tocar a vida como se nada tivesse acontecendo. Então, aqui ele já traz essa crítica, né? Por isso que ele traz a subjetividade. Vocês devem estar lembrados dessa história escabrosa ocorrida na capital paulista. O estudante Alex Silweck, de 21 anos, atropelou o ciclista David Santos Souza, da mesma idade, a caminho do trabalho, de madrugada, e fugiu sem socorrer a vítima, largada no chão sem um braço que, decepado, ficou preso no carro. Mais adiante, o universitário livrou-se daquele incômodo pedaço de carne, atirando-o num riacho. Observem aqui os adjetivos, né, que trazem ali tudo o que o escritor pensa a respeito da postura, do comportamento da pessoa que provocou o acidente, certo? Vamos continuar lendo, pessoal, olha lá. Estudante de psicologia, devia saber da possibilidade de reimplantá-lo, mas preferiu jogá-lo fora como imprestável. Leio agora que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu por unanimidade que Silweck não vai a júri popular, como queria a promotoria, baseada na forma tresloucada como o acusado conduzia seu automóvel, sob influência de álcool, em alta velocidade, zigue-zagueando, ingressando em pista fechada ao tráfego de veículos e destinada à ciclovia. Conforme ainda a acusação, além de assumir o risco de provocar uma morte, o atropelador demonstrou total ausência de compaixão e piedade. Se dele dependesse a vida da vítima, ela certamente estaria morta. Quer dizer, um irresponsável atropela um ciclista na ciclovia, arranca-lhe um braço, foge, joga o braço fora e, pelo visto, não há nada de excepcional nisso. Se não é uma situação excepcionalíssima, não sei mais o que é normalidade.
O advogado Ademar Gomes, representante da família de David, em entrevista coletiva, acusou o estudante de ser viciado em drogas e que poderia estar sob efeito de entorpecentes no momento do acidente. Essa pessoa não é capaz de fazer o bem a um ser humano. Seus pais não lhe deram essa educação. Acha que, por ser filho de rico, pode fazer o que bem entende. Ele vai recorrer da discutível decisão. Zuenir Ventura é jornalista, né? E aqui está a fonte de onde foi extraída essa crônica jornalística, certo? Observem aqui que, em alguns momentos desses slides, então, foi utilizado ali o sinal de que foi omitido um fragmento, né, da crônica, pessoal. Então, ali, entre colchetes, reticências. O que significa entre colchetes e reticências? Que um pedaço da crônica, um parágrafo, uma frase, né, nesse momento foi omitida. Então, o texto não está aqui na íntegra, né, por conta do tempo disponível que a gente tem para trabalhar essa aula, certo? Mas se alguém tiver interesse em ler a crônica jornalística na íntegra, fica aí a fonte, né, do jornal O Globo para vocês pesquisarem lá e ler, ok? Vamos para um testezinho aqui, ver se vocês estão conseguindo compreender esses conceitos novos agora a respeito da crônica jornalística. Vamos lá, pessoal? Olha lá. Primeira questão. Observe o fragmento a seguir e marque um X na alternativa que apresenta a melhor interpretação. Um irresponsável atropela um ciclista na ciclovia. Arranca-lhe um braço, foge, joga o braço fora e, pelo visto, não há nada de excepcional nisso. Primeira proposta. A linguagem utilizada traz as emoções do escritor, suas percepções críticas a respeito do fato. Segunda proposição. A linguagem é objetiva, sem expressar a subjetividade do jornalista cronista. Um tempo para responderem a essa questão. Corrigindo então, pessoal, acertou quem marcou um X aqui na primeira proposição, que diz assim: a linguagem utilizada traz as emoções do escritor, suas percepções críticas a respeito do fato. Certo? Então é uma linguagem altamente subjetiva. A segunda afirmativa está errada, né? Porque diz lá, a linguagem é objetiva, sem expressar a subjetividade do jornalista cronista. Não, porque não se trata de uma notícia. Se fosse uma notícia, um fato, aí sim teria que ter uma linguagem com objetividade, né? Não dá para o escritor trazer o que ele pensa a respeito do assunto e nem colocar adjetivos, né, julgamentos de valor nas pessoas que estão envolvidas na situação.
Como se trata de um texto mais literário, uma crônica jornalística, ele tem essa possibilidade de expressar, extravasar ali os sentimentos e as emoções desencadeadas a partir dessa ação, certo? Questão 2, mais uma questão aqui para a gente aprender a pensar um pouquinho mais isso tudo. Leia atentamente esse fragmento e marque um X na resposta correta. Vocês devem estar lembrados dessa história escabrosa ocorrida na capital paulista. O adjetivo em destaque poderia ser substituído por qual vocábulo? Qual palavra? Qual vocábulo que pode substituir aqui o adjetivo escabrosa? Primeira possibilidade, misteriosa, suspeita, ou segunda possibilidade, indecente, tolerante. Tempo para pensar? Vamos ver quem acertou? Então, quem marcou aqui a primeira possibilidade como resposta correta, parabéns. Então, a palavra escabrosa poderia ser substituída por misteriosa, suspeita. Vocês devem estar lembrados dessa história misteriosa, suspeita, ocorrida na capital paulista, certo? Aprofundando os conhecimentos, a gente agora vai tentar explicar um pouquinho, retomar aí o que é a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. Então, o que a gente tem? A denotativa expressa uma situação real. Os termos e expressões denotam o sentido literal dos acontecimentos. Um exemplo aqui, comi pepino no almoço. O pepino aqui pode ser uma verdura utilizada para salada, certo? Então, você tem aqui um exemplo de linguagem denotativa, porque de fato o pepino é um alimento que as pessoas consomem. Agora, na linguagem conotativa, expressa um sentido figurado, um outro sentido que não o sentido real. Então, é um sentido diferente do real. Então, aqui, realizar todas as atividades pode ser um pepino para alguns estudantes, ou seja, pode ser difícil para alguns estudantes realizar as atividades aí, às vezes sozinho, em casa, sem poder estar tirando a dúvida ali, como é no esquema presencial com o professor. Então, é claro, pepino aqui está adquirindo um outro sentido, um outro significado. É um problema, é dificultoso, enfim. Certo? Então, denotação, sentido real, literal. Conotação, sentido figurado. Agora, vamos ver se vocês conseguiram sacar essa de sentido denotativo e sentido conotativo das palavras. Marque um D para a linguagem denotativa e C para a linguagem conotativa. Primeira proposta.
A indisciplina é uma pedra no sapato dos professores. Vocês vão marcar ou a letra C para conotação, né, se ela adquire aí um outro sentido que não o real, a palavra pedra no caso, ou vão marcar ali a letra D para a denotação, se pedra aqui realmente indica a pedra no seu sentido real, ok? Segunda frase, o menino tropeçou na pedra e caiu. Terceira, Malévola fez papel de cobra venenosa no filme ao se vingar em um bebê. E a última, algumas cobras perigosas podem matar as pessoas se forem picadas. Então vocês analisem ali as palavras em destaques que estão grafadas na cor vermelha e observem se são denotação ou conotação, marquem um D ou um C. Um tempo para fazer essa atividade. Então, galera, vamos ver aí quem acertou?
Então, quem marcou ali a primeira afirmativa, que a indisciplina é uma pedra no sapato dos professores, pedra está no sentido conotativo, né? Atrapalha, é um problema. A segunda frase, o menino tropeçou na pedra e caiu, sim, é possível, pedra no sentido real, portanto, denotativo, letra D. A terceira, Malévola fez papel de cobra no filme, né? Cobra que não tem como cobra ser um ser humano e vice-versa, então está no sentido figurado, portanto, conotativo, letra C. E a última, algumas cobras perigosas podem matar as pessoas que forem picadas, né? Então aqui é sentido real, letra D. Parabéns para quem acertou a mais essa questão, certo? Agora mais um exercício aqui. Assinale a alternativa correta. A linguagem literária é utilizada com recursos e expressões. Primeira proposta, denotativas, pois ilustram o sentido literal e real de cada palavra, ou conotativas, pois representam o sentido figurado das palavras, termos e expressões. Um tempinho. E acertou quem marcou um X aqui na segunda alternativa, que diz lá que a linguagem literária é utilizada com recursos e expressões conotativas, pois representam o sentido figurado das palavras, termos e expressões. Ok, pessoal? Vamos para mais um quiz agora. Aqui nós temos mais algumas questões de múltipla escolha para vocês. Marcarem um X na alternativa correta. O motorista fugiu sem socorrer a vítima. Largada no chão, sem um braço que, decepado, ficou preso no carro. Mais adiante, o universitário livrou-se daquele incômodo pedaço de carne, atirando-o num riacho. As palavras em destaque revelam, então observem que em destaque estão em negrito. O universitário livrou-se daquele incômodo pedaço de carne. Essas palavras se referem à primeira alternativa, a subjetividade e a indignação do jornalista. B, a informação objetiva dos fatos. C, a falta de opinião do autor da crônica. Ou D, a notícia sem julgamento de valor. Tempo para pensar?
E acertou, quem marcou um X na primeira alternativa, a letra A. A subjetividade e a indignação do jornalista estão aqui presentes, né, nas palavras em destaque. Muito bem, mais um exercício. Agora observe essa passagem da crônica jornalística. Forma tresloucada como o acusado conduzia seu automóvel. Observem a pontuação que foi omitido aqui, um pedaço, um fragmento, né, um trecho da crônica. Então, como que foi sinalizada? A pontuação foi utilizada aqui, entre parênteses, reticência, certo? E como é uma citação, aí também foram utilizadas as aspas, certo? Mas a pergunta é, qual é o sujeito dessa frase? A, forma tresloucada, B, o automóvel, C, o ciclista ou D, o acusado? Um tempinho aí para vocês pensarem essa resposta. E acertou quem marcou a letra D. O acusado é o sujeito da resposta, né? Então, retomando lá, forma tresloucada, como o acusado conduzia seu automóvel. Se nós fôssemos fazer a ordem direta da língua portuguesa, seria sujeito, verbo, complementos. Então, como ficaria? O acusado conduzia seu automóvel de forma tresloucada, né? Então, aqui a gente tem até um exemplo de uma linguagem que poderia ser rebuscada, né? Mas pela simplicidade com que o cronista coloca aqui, transforma-se numa linguagem simples, é possível o leitor compreender melhor, certo? Ainda nessa frase, forma tresloucada, como o acusado conduzia seu automóvel. Considere a ordem direta da língua portuguesa, sujeito, verbo, complementos. E, para maior clareza na linguagem, passe essa frase para a ordem direta, começando pelo sujeito.
Então, eu vou dar um tempo para vocês agora elaborarem essa escrita dessa frase, tá? É sujeito, verbo, complementos, ok? Um tempinho. E acertou quem marcou aqui. Ah, essa daqui não é de marcar, essa daqui é para vocês fazer a ordem direta. Muito bem, eu já tinha até dado a resposta, né, galera? Então, quem memorizou aí fez como? Na forma sujeito, né, verbo e complementos. Então, a frase forma translocada como o acusado conduzia seu automóvel ficou o acusado conduzia seu automóvel de forma translocada. Né? Então, o acusado, sujeito da frase, conduzia o verbo, né, no pretérito imperfeito aí, e seu automóvel de forma translocada, o objeto direto e indireto. Né? Vamos aqui para o resumo da aula de hoje, certo? Então, na aula de hoje, a gente viu que as características da crônica jornalística, né,
Citamos alguns exemplos de linguagem denotativa e linguagem conotativa. Trabalhamos um pouquinho do conceito de subjetividade, que nas crônicas isso é possível, né, demonstrar a opinião dos fatos, né, diferente da notícia, que na notícia não se mostra a opinião, a linguagem tem que ser objetiva. E aprendemos a fazer aí um exemplo de ordem direta das frases sujeito, verbo, complemento, ok? Então, gratidão aí pela participação de todos, né? Eu trouxe aqui só para a gente finalizar aqui um slide que mostra a importância da leitura, como que a leitura atua no nosso cérebro, no nosso aparelho cognitivo, né? Que é o aparelho aqui no aparato mental responsável pela aquisição dos conhecimentos, né? A cada novo conhecimento, a gente constrói uma nova estrutura cognitiva. Então, observem aqui que o cérebro ele é dividido, né, em lóbulo frontal, né, que é a parte responsável pelas emoções, pelo raciocínio lógico-matemático, pelo desenvolvimento da fala, né? A leitura ela está pintada ali na cor marrom, né, é o lóbulo parietal, né, é ali que as informações vão sendo apropriadas e passadas para o nosso aparato cognitivo, no nosso processo de assimilação. Ali tem o lóbulo occipital, né, que é responsável pela visão, percepção da cor, e no verdinho o lóbulo temporal, que é responsável pela compreensão da linguagem, a memória, a audição, né, e no amarelinho ali a gente tem as amígdalas, que são ativadas quando há estímulos emocionais fortes. Né? Então, ali uma mensagem em cima dessa imagem. Um cérebro que lê, brilha. Nesta imagem mostramos as zonas que são ativadas quando lemos e qual a função de cada uma, certo? Então, agradeço imensamente e recomendo que vocês procurem mais crônicas para lerem, né? Lembrem-se de que tem ali as crônicas de outros subgêneros, como a lírica, a filosófica, a reflexiva, enfim, e vamos aí desenvolver esse hábito de leitura, né, tendo em vista tantos benefícios que traz para o nosso aparato cognitivo, ok? Gratidão por terem participado de mais essa aula e fiquem em casa se puderem, certo?